Olá, Leonino! Olá, Leonina! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de agosto de 2025. Vamos lá, vamos ver quais são os conselhos, direcionamentos, quais são as orientações que a espiritualidade tem para gente para este agosto. Bora agradecer à espiritualidade, a todos os nossos mentores que já se fazem presente. Gratidão. E é isso. Vamos começar com o tarô de hoje. Vamos pegar aqui uma energia geral para o mês de agosto. Já te convido a se inscrever no canal. Curte, comenta esse vídeo. Ajuda essa família a crescer. Bora lá, uma energia geral, por favor, para o signo de Leão, agosto de 2025. Ok. Olha que lindo! Que lindo! A gente começa a sua leitura mês de agosto de 2025, Leonino, Leonina, com a carta da coragem. A carta da coragem é uma carta muito linda porque ela fala de você colocando a sua luz, o seu ser, a sua presença, digamos assim, em lugares aonde as pessoas não esperam tanta luz, tanta presença. É como se você, obviamente, né, leoninos, sendo notados, leoninos. É como se você deixasse um pouco de se importar com aquilo que as pessoas vão dizer, com aquilo que as pessoas vão pensar, com alguns padrões, e você começa a ser você mesmo, independente do seu ambiente externo. A gente tem a carta do florescimento, que é uma carta linda também. Não sei se vocês conseguem ver, acho que é aqui. É uma carta linda, que ela vem trazer isso, né, de você entendendo o seu próprio valor, não se submetendo a muitas coisas mais. Por exemplo, se alguém te der uma resposta, você não vai deixar isso barato, sabe? Aqui eu vejo você entendendo o seu lugar no mundo em muitos momentos, sabe? Muitas vezes, aqui eu vejo pessoas que estão se perguntando, será que eu fiz isso da maneira certa? Será que como que eu estou lidando com isso, com essa e com outras situações? Será que isso de fato está alinhado? Será que era para ter sido mesmo assim? E era para ter sido assim, porque dessa forma a gente tem a carta da completude, que é a carta do mundo, né? Onde você entende que todas as peças, que todas as etapas, que todas as fases da vida que você vivenciou te trouxeram para essa versão que você começa a construir, que você já vem construindo, mas que você começa a colocar para fora a partir de agora. Entende, Leonino? Sabe quando a gente começa uma reforma e termina a reforma? Aqui é um momento de conclusão, é um momento de fim de uma etapa de processos, sabe? Uma etapa de você fazendo as coisas porque precisa fazer, mas agora você começa a entender o porquê que você precisou viver tudo isso, entende? E esse é um dos momentos mais importantes da nossa vida, né? Quando a gente entende o porquê que a gente fez o que fez e o porquê que é preciso estar aqui agora, sabe? É a mesma coisa quando a gente começa a olhar ao redor, por exemplo, e ver, ó, aquela pessoa, ela me ensinou isso, isso e isso. Aquela situação me ensinou isso, isso e isso. Essa minha atitude me ensinou isso, isso, isso e isso. E aí a gente começa a ter paz com nós mesmos, com as nossas ações, com as situações da vida de um modo geral, tá? Agosto traz muito essa questão de você sendo feliz, digamos assim, estando em paz em ser quem se é, né? E agosto também é um mês de vocês, né, leoninos? Parabéns aí, parabéns, verdade, já me ia esquecendo. Parabéns a todos os meus leoninos do coração. Obviamente, né, leonino, você sendo o centro das atenções aqui. Olha como é que a sua luz brilha nesse mês. Possivelmente também por isso, né? Por conta de ser o seu mês, você está numa energia mais de tenho o que preciso para viver, sabe? Florescendo, né? A flor de lótus, ela traz muito também uma questão de você olhando mais as coisas com leveza, com naturalidade, com várias versões. Por exemplo,
Se alguém te fez mal em algum momento, talvez você vai começar a olhar para essa pessoa com mais compaixão, sabe? Entendendo que me entregou o que podia me entregar naquele momento, sabe? É muito isso. Muito legal. Vamos lá, vamos ver aqui uma carta positiva, uma carta negativa. E vamos ver também pontos específicos de relacionamentos, área profissional, positiva, negativa, relacionamentos, profissional e saúde, por favor. Relacionamento, profissional e saúde. Olha isso, que legal. Muito bem, no fundo do deck a gente tem a Rainha de Ouros. Leonino, para começar, né, o fim de um ciclo. Obviamente, vocês estão aniversariando aí, encerrando um ciclo. Não poderia ser diferente. A carta do mundo. Ou seja, a carta do mundo duas vezes, né? A carta 21 aqui e a carta 21 aqui, com o Arcanjo Miguel. Bom, quando vem essa carta do mundo, 21 de Arcanjo Miguel, a gente não pode deixar de falar sobre a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel. Uma oração muito poderosa para ajudar a gente a encerrar ciclos e começar a viver novos ciclos, tá? Deixa eu tomar aqui um. Bom, encerrando um ciclo para começar outro. O que eu aprendi, agora sim faz muito mais sentido, né? Com um pouco mais de clareza aqui para mim, o seguinte, você fazendo mesmo uma autorreflexão da sua vida, da sua história. Por exemplo, hoje estou comemorando 50 anos. O que eu aprendi nesses 50 anos? Hoje eu estou comemorando 35 anos. O que eu aprendi nesses 35 anos, sabe? Você, de fato, fazendo uma reflexão, tendo menos pressa das coisas. Aqui, como ponto oportunidade de melhoria, a gente tem a carta da solução, né? Que é a carta da temperança. A gente vem falar de você... Essa carta como uma oportunidade de melhoria, né, como algo que a gente ainda não vê, ela pode trazer a gente, muitas vezes, meio que perdido em algumas situações. Eu fiz isso, mas não sei se estou no lugar certo, na hora certa, seguindo algo certo, né, no caminho certo. Será que o que eu estou fazendo, de fato, é o que eu preciso fazer, sabe? Tem muito uma questão assim. Porém, com o que a gente pode ver, é todo um questionamento que você tem consigo mesmo, buscando perfeição, buscando entregar sempre o seu melhor, sabe? Buscando sempre estar a par das situações, mas no sentido de... É muito no sentido de eu preciso entregar isso da melhor maneira possível, sabe? E aqui, às vezes... é necessário um pouco mais de deixar as coisas como são, de entregar aquilo que eu posso entregar em alguns momentos, sabe? Se cobrar menos, tá? É muito sobre isso. Se cobre menos. A partir de agora, se cobre menos. Entenda o quanto você já caminhou. Entenda o quanto você já vivenciou, já experienciou. Olha isso. Use essa reflexão para olhar para sua criança. Há quanto tempo você não lembra da sua infância, por exemplo, de coisas que muitas vezes precisam voltar agora nesse momento, nessa nova etapa, para você olhar com mais carinho, com mais cuidado, sabe? É muito uma questão de... tudo bem, entendi que estou no caminho certo, entendi que estou no lugar certo, mas ainda eu preciso ter um pouco mais de compaixão comigo mesmo, digamos assim, tá? Em relação a relacionamentos, a gente tem o Cavaleiro de Espadas, ou seja, comprometimento de uma forma rápida. Posso estar falando aqui de você conhecendo pessoas, né? Se você estiver solteiro, posso estar falando aqui de você conhecendo pessoas e em, por exemplo, 2 semanas, 3 semanas, já entender que aquela é a pessoa que você quer estar para o resto da vida, sabe? São coisas que vêm buscando movimento, buscando rapidez, buscando agilidade e trazendo também estruturação, trazendo objetividade, trazendo o seu pensamento e a sua visão focada, sabe? Quero isso, vou fazer isso dar certo e dedicado. Se eu estou falando aqui de pessoas já em um relacionamento, é importante você entender a velocidade das coisas, tá? Às vezes, é importante, por exemplo, eu conheço essa pessoa há 5 anos, conheço essa pessoa há 3 anos,
e ainda não sinto que é a pessoa certa para eu viver o resto da vida. Talvez seja a hora de você acelerar um pouco mais as coisas, não com a pessoa, mas com você, sabe? Olhar, por exemplo, o que que te faz não querer, depois de algum tempo, estruturar algo com essa pessoa. Ou então, por exemplo, sinto sim que já, depois de uma análise, né, sinto sim que já está na hora de estruturar algo. Aqui eu falo de estruturação, sabe? Você olhando com uma visão mais objetiva e fazendo o que precisa ser feito em relação a relacionamentos. Se você tem um flerte, uma paquerinha, enfim, um contatinho, digamos assim, eu já não lembro nem as palavras, como é que fala, de tanto tempo que tem que eu não entro nessa vibe de contatinho, sabe? Se você tem um contatinho, alguém assim, um paquera que seja, entenda se as coisas não estão indo rápido demais, tá? Por exemplo, vejo aqui você conhecendo pessoas, se entregando, muito sexo, muita agilidade, e um pouco menos de emoção, um pouco menos de entender as situações, sabe? De entender, será que é essa mesma é a pessoa? Será que eu não estou indo rápido demais em alguma coisa? Então, nessa situação de um contatinho, é importante entender que às vezes é importante dar uma pausa, ou então, por exemplo, se eu estou vendo a pessoa, ainda não tenho nada sério, uma coisa que aconteceu, eu conheci a pessoa, flertei, e aí já troquei telefone, não sei o quê, e aí a gente está conversando, e se vê 4 vezes na semana, ou então quer se ver, por exemplo, essa semana ainda, ou então amanhã, sei lá. Respira. Entende como é que a minha energia também acelerou? É muito sobre isso. Respira. É o momento de você entender uma coisa de cada vez, tá? Para você não se entregar demais, não crescer demais e não ter estrutura, porque o cavaleiro de espadas nessa situação, ele fala também de algo que vem muito rápido. É algo que você não consegue construir uma estrutura sólida para um relacionamento duradouro ainda, digamos assim, tá bom? Leonino, em relação à sua área profissional, em relação a finanças, a gente está falando aqui de você olhar com um pouco mais de compaixão das coisas, tá? Por exemplo, existe um direcionamento, algo emocional ainda que precisa ser olhado. Se eu estou falando de uma vida financeira travada, por exemplo, eu posso estar falando aqui de uma emoção, né, com o pai, com a mãe, uma emoção consigo mesmo, algum padrão, alguma coisa que ainda te bloqueia de avançar com a rapidez que você espera nessa área, tá? Então, olhe mais para suas emoções. Melhorando a sua energia, melhorando os seus pensamentos e as suas emoções, você vai conseguir abrir as portas que você precisa abrir nesse momento. Mas isso não está muito focado em você dedicando demais força, tarefa, atividade, se dedicando demais com o braço, sabe? Na força mesmo. É mais uma coisa intelectual. Às vezes falta você respirar mais, entender que as coisas vão acontecer no tempo que precisam acontecer, ou então trazer aqui um pouco mais de... Como que eu posso dizer o que está no meu pensamento? É como se você... Por exemplo, se você quer mais resultado em relação à sua vida profissional, cuide mais das pessoas que estão ao seu redor, que podem te ajudar nesse processo, entende? Se você tem uma atividade a ser feita ou a ser analisada, ou, por exemplo, eu trabalho num salão e preciso melhorar a minha renda, preciso aumentar o meu número de clientes, comece a cuidar mais do atendimento mesmo, né? Aqui a gente fala muito de pessoas, das pessoas que podem te ajudar a estruturar alguma coisa. Então foca nisso, sabe? Não foca talvez em fazer um trabalho perfeito, mas de cara fechada em alguns momentos. Foque mais, talvez você pode fazer um trabalho com 80%, mas dedicar 20% desse tempo, né, do trabalho em si, a cuidar das pessoas que estão ao seu redor, a buscar novas pessoas também que vão te ajudar a crescer, a estruturar alguma coisa, sabe? Aqui traz muito essa mensagem de você um pouco mais humano, de fazer um trabalho mais humanizado. Se você está procurando por trabalho,
Ao invés, por exemplo, de ligar direto para tal empresa ou para mandar um currículo para tal empresa, converse com as pessoas que estão ao seu redor, se abra mais, sabe? Mostre mais as suas vulnerabilidades. Por exemplo, olha, eu quero muito um novo trabalho, estou precisando de um novo trabalho, mas ainda não tenho essa experiência. Será que você não poderia me dar uma oportunidade para eu fazer um teste aqui de um mês? É mais um convencimento não técnico, não prático, mas mais emocional, tá? Você colocando a sua vulnerabilidade na mesa. Em relação à saúde, a gente tem a Carta da Justiça, ou seja, você entendendo o porquê. É porque aqui a gente está falando de saúde, a gente não está falando de doença. Mas me veio uma questão aqui que eu preciso falar. Por exemplo, se você está passando por alguma dificuldade, alguma doença, qualquer que seja, você começa a entender agora o significado espiritual dessa doença. E isso começa a fazer mais sentido e te trazer alternativas para que a cura aconteça. A cura nada mais é do que você voltar ao estado de origem. Não é um momento onde você supera algo, é onde você volta ao estado de origem. Então, por isso que, para curar, é importante olhar por tudo que foi acontecendo, né, por todo o processo que foi vivido, para que nesse processo você consiga identificar, talvez essa briga com essa pessoa me gerou essa emoção que me gerou essa doença. Entende? Você começa a ter um pouco mais desse olhar para a sua vida, enfim, para a sua área de saúde, tá? Obviamente aqui a gente está falando também de você. Posso estar falando aqui de pessoas buscando trabalhar em causas sociais que vão ajudar outras pessoas também a equalizar, a ter uma vida mais saudável, digamos assim, tá? Não sei porquê, mas isso também é importante ser falado aqui. Se você, por exemplo, preciso começar na academia, preciso começar a fazer uma atividade física. É um mês onde você começa a entender a importância que isso tem na sua vida. Porque se você não entende a importância que isso tem, a Carta da Justiça traz muito uma visão maior, né? Uma questão de, tá, eu preciso dar importância para algo para de fato eu conseguir fazer algo. Porque é como se até agora você não tivesse olhado a importância que tem em fazer uma atividade física, por exemplo, sabe, regularmente. E agora você começa a entender que isso de fato é muito importante. Às vezes, por estar vivenciando ou olhando a experiência que outras pessoas que não cuidaram da saúde estão tendo, sabe? E agora você meio que como se fosse um despertar, assim, né? Obviamente, porque o novo ciclo começa na sua vida. E é um novo ciclo de mais amor, de mais aprendizado, de mais florescimento de si mesmo, de mais colheita das coisas. Tá bom? Leonino, um mês de agosto muito lindo, muito abençoado. Espero que vocês aproveitem o dia de vocês, aproveitem esse novo ciclo, aproveitem essa nova fase. Que seja um novo ciclo muito abençoado, um novo ano aí repleto de muita luz, de muito amor na vida de vocês, de cada um de vocês. Um novo ciclo de muita prosperidade mesmo, sabe? De muito amor próprio, de muita compaixão consigo mesmo, de muito florescimento. E é isso. Espero que essa mensagem tenha ressoado com você de alguma forma. Se você ainda não curtiu, curte, comenta, se inscreve no canal e eu te aguardo numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.